Graça e paz, nós vamos falar hoje sobre as funções do corpo. Nós estamos estudando esse curso Maturidade no Espírito. Já falamos por que precisamos saber a diferença entre espírito e alma, funções do espírito, funções da alma, e hoje nós vamos falar sobre as funções do corpo. Nós sabemos que pela palavra de Deus e também pela experiência que o homem é corpo, alma e espírito, e o espírito é aquela parte pelo qual Deus fala ao espírito do homem, e o homem então recebe, esse contato com o Espírito de Deus. É o elemento que nos dá consciência de Deus. A alma é a parte que nos permite ter contato conosco mesmo, ok? É o nosso eu, é o centro da personalidade. O corpo, então, é a parte material onde as pessoas, de um modo geral, têm contato com a matéria através dos sentidos físicos, né? A sua função básica é manter, então, contato com a matéria. Nós falamos também que as funções do espírito são 3 funções básicas: comunhão, consciência e intuição. Falamos também as funções da alma, que tem a ver com mente, vontade e emoção. E agora nós vamos então detalhar sobre as funções do corpo. O nosso corpo é apenas o lugar aonde nós moramos. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 4, vai nos dizer isso. Dê uma olhadinha, anote esse texto e confira na sua Bíblia o que o apóstolo Paulo diz acerca do corpo. A função básica do corpo é ter contato com a matéria, com o mundo físico. No futuro nós receberemos um outro corpo glorificado. No céu não teremos uma nova alma, mas teremos então um novo corpo. O nosso espírito foi regenerado, a nossa alma está sendo transformada e o nosso corpo será então glorificado. Estes são os 3 tempos, da nossa salvação, tá certo? A primeira função então do corpo é a função da sensação. A função da sensação é a porta do nosso ser. Ela se constitui nos 5 sentidos do corpo. Tudo que entra em nossa alma entra através dos 5 sentidos. A segunda função do corpo é a função da locomoção. O nosso corpo é a parte mais inferior, pois é ele que tem o contato com o mundo físico. Para o corpo é impossível perceber, as coisas espirituais. E a terceira função, então, do corpo é a função do instinto. Os instintos são reações inatas, do corpo, que não depende do comando da nossa alma. São reações que em si mesmo não são pecaminosas. Entretanto, elas são a base da concupiscência da carne. Deus criou os instintos bons, mas por causa do pecado eles foram degenerados, não é isso? Há 3 grupos de instintos básicos. Eu quero detalhar um pouquinho sobre isto. O instinto, então, da sobrevivência, o instinto da defesa e o instinto sexual. O instinto da sobrevivência inclui o comer, o beber, as necessidades fisiológicas. O pecado transformou esse instinto natural em glutonaria e bebedices, O instinto de defesa inclui os atos, reflexo de proteção, como, por exemplo, esquivar-se, esconder-se, proteger-se. Mas o que aconteceu por conta do pecado? O pecado o transformou
o instinto de defesa em brigas, facções, iras e todo tipo de violência, ok? E o instinto sexual foi corrompido para se transformar, então, em adultério, fornicação, prostituição, sodomia e coisas parecidas, não é? Tudo que é do diabo vem de fora para dentro. Eu já disse isso em outra aula. E tudo que vem de Deus vem de dentro para fora, ou seja, é no nosso espírito, no interior do nosso âmago, né? Do nosso ser, tá bom? A ação do maligno sempre segue uma sequência. E eu quero detalhar a sequência para você da ação do maligno. Qual é a sequência? Primeiro ele chama a atenção, depois o inimigo ele desperta um instinto para então produzir um desejo e aí então é criado uma intenção para que possamos ser levados à ação. E aí, o que é que nós devemos fazer então? Né? Devemos disciplinar o nosso corpo. Devemos ofertar o nosso corpo a Deus e trazê-lo debaixo de disciplina. Anote esse texto, confira lá. Romanos 12, versículo 1. Disciplinar não é usar de ascetismo, mas Paulo disse que esmurrava o corpo para reduzi-lo à escravidão. Veja esta verdade, esse princípio em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo então de número 27. O nosso corpo e a nossa alma são a parte do nosso ser natural que é chamado de carne no Novo Testamento. O carnal, então, é aquele que vive no nível da alma, não é isso? Ou seja, ele vive no nível natural, né? No nível da alma e do corpo. O carnal é aquele que vive no nível, então, natural, no nível da alma e no nível do corpo. Há uma atitude que devemos ter em relação a cada parte do nosso ser. Primeiro, o espírito ele deve ser exercitado. E numa aula apropriada eu falei como exercitar o espírito. A nossa alma ela deve ser transformada. E eu também falei isso em aula específica. Dê uma olhadinha lá, não é nas funções da alma, que você vai de fato saber como a sua alma deve ser transformada, né? O espírito também deve ser exercitado, e eu falei isso na aula sobre as funções do espírito. E o nosso corpo? O nosso corpo, por sua vez, deve ser disciplinado. Com relação ao tempo da nossa salvação, nós podemos dizer, o nosso espírito, ele foi regenerado no passado. A nossa alma está sendo transformada no presente e o nosso corpo, então, será glorificado. Ok? Com relação ao propósito de Deus, podemos comparar. O corpo aponta para o Egito, a alma aponta para o deserto e o espírito aponta, então, para Canaã. Eu quero parar por aqui. Como eu disse, nesse projeto, nós vamos estar falando apenas 10 minutos. Nós vamos ainda ter a sequência dessa aula, mas ela será chamada, então, Funções do Corpo, parte 2, tá bom? Eu quero lembrar você que você deve, por favor, fazer um comentário acerca da aula, acerca daquilo que você tem aprendido até aqui. Envie esses vídeos, esses links para os seus amigos, tá bom? Não esqueça, juntos nós iremos mais longe. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar o sininho, deixar o seu comentário e compartilhar. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida a cada dia, que você possa continuar crescendo para a glória
do nome do Senhor, o nosso Deus. Deus abençoe. Te vejo na próxima aula, em nome de Jesus. Até já.